Está um pouco alto o som, tá bom. Bem, na noite de hoje, como foi dito inicialmente, seria destinado a perguntas e respostas. Mas como as duas pessoas responsáveis não puderam vir hoje, estão todas duas acometidas de doenças, nós trouxemos como alternativa este tema para ser trabalhado na noite de hoje. É o espírita e a sua profissão. Porque, evidentemente, que espiritismo não é profissão de ninguém. E nem deverá sê-lo jamais. Porque, como nos lembra o Evangelho segundo o Espiritismo, aquilo que foi dado gratuitamente jamais deverá ser objeto de cobrança. Então, nas casas espíritas sérias, não se pode cobrar por qualquer prestação que seja feita ali. Também os médiuns que recebem, digamos, esse dom, também não poderão cobrar por isso que não lhe pertence. Porque, na realidade, o médium ele vai buscar o desenvolvimento da sua faculdade através do estudo, o estudo sistemático, e ele poderá ser um canal, um instrumento de auxílio, de ajuda, de alívio, mas ele jamais poderá fazer disso a sua profissão. Principalmente se ele tiver conhecimento de que isso não lhe é permitido. Porque acontece, por exemplo, em outros países, que os médiuns, existem médiuns em toda parte, sempre existiram ao longo da humanidade, mas não tomam conhecimento do que Kardec, o codificador da doutrina espírita, nos deixou como legado, vários ensinamentos, inclusive com muita clareza, que aquilo que foi dado gratuitamente deverá ser repassado ou doado gratuitamente, seguindo as palavras também do nosso divino Mestre Jesus. Então, quando vamos falar aqui do espírita e a sua profissão, é importante que fique claro que aí estaremos a nos referir da profissão que abraçaremos para o nosso sustento material. Nada tem a ver com o espiritismo. Onde é que entra aqui essa ligação entre profissão e espiritismo? É porque somos um ser uno. E não deveremos ser espíritas exclusivamente dentro do centro espírita. E quando falo espíritas, vamos ampliar isso para cristãos de uma maneira geral, ou qualquer outra religião que se tenha. Não poderemos ser pessoas diferentes do que somos em um ambiente ou em outro ambiente. Isso não quer dizer, evidentemente, que a gente vai em toda parte estar falando sobre o espiritismo, sobre o evangelho, usando rótulos. Mas a nossa conduta deverá ser a melhor possível. Pois, do contrário, o que é que acontecerá? Poderá, inclusive, alguém associar o fato de sermos espíritas e nos dizermos espíritas, e quando vamos atuar em alguma atividade, aquela atuação é incompatível com o que diz o espiritismo. E isso, o que é que acontece? Isso seria até uma péssima propaganda para o espiritismo. Que a primeira coisa que vai se dizer, olha, aquela pessoa ali é espírita, olhe como ela age. Olhe como ela trata as pessoas, não apenas na profissão, mas no próprio dia a dia. Então, é óbvio que nós não somos santos, é óbvio que temos ainda uma escalada enorme a percorrermos, mas é necessário que aos pouquinhos nós consigamos ser o melhor possível exemplos daquilo que hoje começamos a aprender. Então, com essas palavras iniciais, nós vamos procurar trazer alguns detalhes desse tema que foi baseado no livro chamado Conduta Espírita.
Nesse livro, ele traz uma espécie de diretriz do comportamento. Claro que não é um manual, uma receita, mas é porque, às vezes, nos sentimos muito soltos para saber como agir diante de determinadas situações. E esse livro dá uma certa ajuda. Palavras de Jesus: quem me segue não anda em trevas. Está em João capítulo 8, versículo 12. Mais do que admirar e divulgar, temos que buscar vivenciar os preceitos. No livro Conduta Espírita, tem-se um conjunto de orientações para as atitudes que a vida nos pede diariamente e nas mais diversas circunstâncias. Então, palavras-chave: bom senso, discernimento. Em todas as situações, nos pedem, a vida, de uma maneira geral, nos cobra posicionamentos. Em muitas situações, nós ficamos em dúvida de como proceder. Qual seria a maneira mais adequada? Uma regra de conduta bem interessante e recomendada no Evangelho é justamente a gente procurar se colocar no lugar do outro e responder se gostaríamos que aquilo fosse feito em relação a nós. E aí teremos um norte já para procurar agir da melhor maneira possível. Sobre profissão especificamente, desde que se encontre em condições orgânicas favoráveis, dedicar-se ao exercício constante de uma profissão nobre e digna. Isso está justamente no livro Conduta Espírita, de André Luiz. Claro que, vejo, é também de uma lógica irrefutável. Evidentemente que a pessoa que não tem condições orgânicas não pode ser compelida a ter uma profissão que não seja compatível com essas suas condições orgânicas, as limitações existentes, porventura existentes. E também recomenda-se uma profissão nobre e digna. E nobre e digna aqui, evidentemente, que não será uma profissão bem remunerada, necessariamente, não será algo que coloque você com status, não é, de pessoa importante, valorizada socialmente. Não é isso. É simplesmente algo que não contrarie o bem, o amor, os preceitos ensinados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Esse cuidado, todo e qualquer cristão deverá ter ao abraçar uma profissão. Ela não poderá ser incompatível com aquilo que se considera correto. Às vezes até a profissão é plenamente compatível, mas ao exercê-la, nós a tornamos incompatível pela nossa má atuação. Então, todos esses cuidados nós deveremos ter. Eu me lembro que, ainda muito jovem, ao procurar escolher uma profissão, inúmeras dúvidas me assaltaram. Como eu sou da área jurídica, não é? Então tinha um leque relativamente vasto de opções, mas como eu abracei o Espiritismo aos 22 anos, eu comecei a fazer inúmeros questionamentos de como deveria eu atuar, de que forma a não contrariar aquilo que eu começava a aprender. E quanto mais conhecimento a gente vai adentrando na doutrina espírita, na perspectiva espírita, a gente começa a ter mais responsabilidade, porque a consciência vai nos trazer responsabilidade. E automaticamente nós ficamos também mais sensíveis. Para algumas pessoas, determinadas condutas não representam grande coisa. Mas para aqueles que começam a despertar, aquilo já vai ferindo a consciência. Então é esse cuidado, esse pensar no Evangelho, no que Jesus nos ensinou, não para vivermos alheios ao mundo, para nos fanatizarmos, para perdermos a alegria, não, de forma alguma. Inclusive, a Boa Nova é uma mensagem de profunda alegria.
de profunda libertação. Não devemos nos vestir, não é, de forma sombria, de deixarmos de brincar, de ter as nossas brincadeiras saudáveis. Agora, o cuidado que devemos ter é justamente no prejuízo ao outro, no ferir o outro. Esse é o nosso limite principal. Não magoar a quem quer que seja. Ou pelo menos procurar não fazer isso. Ter a boa intenção de não fazer. Em nenhuma ocasião desprezar as ocupações de qualquer natureza, desde que nobres e úteis, conquanto humildes e anônimas. O trabalho recebe valor pela qualidade dos seus frutos. Então, na perspectiva espírita, não existe um trabalho mais importante do que outro. É como nós vamos exercer aquela função, desde que ela seja compatível com os preceitos do Evangelho. De que forma nós estaremos atuando? Como estaremos nos desincumbindo das nossas tarefas? Isso é o mais essencial. Dentro de uma casa espírita, que se trata de um trabalho voluntário, a regra é exatamente a mesma. Não é porque fulano é um médium ostensivo, ou porque é um palestrante, e o outro apenas abre uma porta ou serve uma água fluidificada. Eu posso garantir que isso não faz a menor diferença. O importante é como se serve. Se aquele palestrante é uma pessoa vaidosa, que está ali buscando o aplauso, buscando aparecer, com certeza aquele que de forma humilde está numa função menos visível, aos olhos de Deus, ele tem muito maior importância do que aquele outro que aparentemente é o importante, é o mais destacado. Então, também no nosso trabalho, na nossa profissão, funciona dessa forma. Não importa se eu sou um operário, se eu sou um jurista renomado, eu tenho é que procurar fazer da minha profissão o melhor possível. O dever lealmente cumprido mantém a saúde da consciência. Isso também está na mesma obra de André Luiz, Conduta Espírita. Então, o mais essencial, a consciência. A consciência deve estar tranquila. Porque se estamos procurando acertar, nem sempre a gente acerta. Mas que pelo menos a gente tente acertar ao agirmos, não é tanto no que se refere à nossa profissão, como nas demais atividades da nossa vida. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Isso é Jesus em João 5,17. O trabalho é absolutamente essencial. E tem umas frases que a gente vai ver a seguir que mostram a importância desse trabalho. Seja o trabalho da nossa profissão, que nos garante o sustento, seja um trabalho voluntário que tenhamos a oportunidade de fazermos, e se buscarmos, sempre haveremos de ter. Situar em posições distintas as próprias tarefas diante da família e da profissão, da doutrina que abraça e da coletividade a que deve servir, atendendo a todas as obrigações com o necessário equilíbrio. E aí nós vamos fazer alguns comentários, porque essa frase, ela é de suma importância. Por quê? Porque às vezes nós encontramos pessoas, e no próprio movimento espírita isso acontece, que possuem extrema dedicação nos trabalhos espíritas, na divulgação, não é, da perspectiva espírita, mas deixam em segundo plano a família. Isso acontece.
E isso é uma forma de fanatismo. A gente tem que procurar se situar, ter o devido equilíbrio. E ele fala, situar em posições distintas, diferentes assim, porque a gente tem que procurar dar o melhor de nós em todas as situações. Nós também estamos inseridos em uma coletividade, então nós vamos nos situar enquanto cidadãos, nós temos de nos situar enquanto espíritas. São coisas distintas e, ao mesmo tempo, elas se interpenetram, né, cada uma com as suas peculiaridades, com as suas funções, mas nós, insista-se, não podemos ser um dentro da casa espírita enquanto conduta moral e outro fora da casa espírita. Isso não quer dizer, repito mais uma vez, que a gente vá viver por aí afora, em todos os ambientes, pregando o espiritismo, pretendendo a conversão das pessoas, inclusive porque o espiritismo, no Evangelho segundo o Espiritismo, é bem claro, ele diz que o espiritismo não faz proselitismo de arrastamento. E corremos o risco de nos tornar pessoas, inclusive, desagradáveis, porque há ambiente e há momentos para tudo. Agora, a moral, não é? Independentemente do rótulo, ela tem que ser uma em qualquer local em que a gente esteja situado e no momento em que a gente esteja vivendo. Não podemos ser uma pessoa numa situação e outra pessoa noutra. Inclusive, é relativamente comum a gente ver quando algumas pessoas mudam de cargo, mudam de função. Não. Quando eu atuava em tal lugar, era desse jeito. Mas meu pensamento era esse. Mas agora que eu estou atuando em outro canto, meu pensamento é diferente. Então, a coisa não pode ser bem por aí. A pergunta fundamental é, isso é correto, isso não é correto, isso é justo, isso não é justo? E Jesus, com muita clareza, ele diz, é o sim, sim, o não, não. Não adianta querermos justificarmos muito o injustificável. Tem coisas que são corretas e coisas que são incorretas. É simples assim. E a gente vai ter de aprender a distinguir o joio do trigo. Para isso, o Espiritismo nos mostra, nos dá um norte, nos ajuda, porque como simplifica, não é, esclarece o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, nos ajuda a compreender coisas que antes não conseguíamos interpretar com tanta facilidade. Lei do trabalho está no Livro dos Espíritos, necessidade do trabalho. Então, o trabalho é absolutamente necessário para o desenvolvimento do espírito. Somos todos o quê? Essencialmente espíritos. Atualmente estamos envergando essa veste carnal, mas é um estado transitório. A nossa essência não é o corpo material, a nossa essência é o espírito. E é isso que levaremos para o plano espiritual. Divaldo tem uma frase bem interessante, eu já repeti isso algumas vezes, que a gente vai levamos o que somos, deixamos o que temos. Então, tudo que é material fica por aqui, não levamos conosco. O que adquirimos em termos espirituais, em termos intelectuais, isso nós, o que é do espírito, atributo do espírito, nós iremos levar conosco. O trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. Então, o trabalho, lei da natureza, necessidade, mas às vezes a gente exagera. A gente, pensando em adquirir cada vez mais, às vezes a gente começa a se escravizar pelo supérfluo. Aquilo que não seria necessário à felicidade, necessário à subsistência, e até um pouquinho mesmo do supérfluo que nos garantiria as alegrias da vida, os prazeres que ninguém está proibido de buscar, mas há exageros, há excessos. E ao invés do trabalho aí ser algo que faça bem,
poderá fazer mal se excessivo, principalmente se visando justamente satisfações irrefreadas, né? Aquele consumo exacerbado. Ter direito, por exemplo, justamente alguns homens procuram, mulheres também, procuram adquirir muitos bens para serem benquistos socialmente, para terem direito, entre aspas, esse direito aos amores, também muitas aspas nesses amores, pessoas bonitas, e todos esses valores deturpados de uma sociedade que ainda não enxerga o homem pela essência, muito mais pela forma, pelas aquisições, pelo quanto ele tem numa conta bancária, do que pelo que realmente importa, ver o ser humano mais internamente. Mas poucas vezes a gente para olhar o outro como o outro realmente é. Aquele olhar mais profundo, aquele olho nos olhos, aquela busca da alma, da essência do outro. E nós conseguiríamos se nós fizéssemos um esforço, se nós começássemos a ampliar a nossa visão espiritual. E isso não requer nenhuma mediunidade ostensiva, não, gente. Requer justamente a sensibilidade, trazer um pouco mais à tona, a empatia pelo outro. Quantas pessoas estão ao nosso lado e a gente não percebe a dor, não percebe o sofrimento. São aqueles infortúnios ocultos que uma pessoa que se disponha a enxergar vai vê-los. Coloque esses olhos, além dos olhos materiais, os olhos espirituais para perscrutar a alma do outro, para perscrutar a própria alma, mergulhando em si mesmo. E aí nós começaremos a ter uma sociedade melhor. Vamos começar a ter a valorização do outro pela essência e não pela forma. O engrandecimento da vida exige o tributo individual do trabalho. Essa frase é simples, de André Luiz, e muito clara, porque cada um de nós tem que contribuir com aquilo que pode contribuir em termos de trabalho. Toda ocupação útil é trabalho. Isso está no Livro dos Espíritos. Então, trabalho não é somente aquela atividade visível, né? A gente tem também o trabalho intelectual. Estudar é uma ocupação útil, pode ser tida como um trabalho. Então, eu já ouvi algumas vezes em relação aos muito jovens, esse rapaz não quer fazer nada, só quer estudar, não quer dar um dia de serviço. Então, numa perspectiva mais ampliada, aquela preparação do jovem é uma ocupação útil, é uma preparação para o futuro e é uma fase fundamental que não lhe deve ser subtraída, porque muitas vezes a entrada no mercado muito precoce pode lhe custar um futuro de uma profissão que ele abrace com mais afinco e pode, inclusive, lhe retirar a possibilidade de escolhas que seu espírito possa aproveitar melhor enquanto evolução. Então, imposição do trabalho ao homem é uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. Então, às vezes, a gente tem uma certa mania de associar o trabalho a uma coisa negativa. Não é. O trabalho impulsiona o progresso. Eu agora estou até me lembrando, quando eu era pequena, gostava de ler gibi, e tinha uma frase do Barão de Tararé que eu adorava, né? Quem inventou o trabalho não tinha nada o que fazer. E eu embolava de rir com essa frase e dizia, realmente, que absurdo. Mas só que a gente
tem de passar a compreender que esse trabalho, se a gente busca fazê-lo com vontade, pensando no que de bem a gente pode tirar, mesmo que por alguma eventualidade tenhamos tido de abraçar alguma profissão que não seja aquela que a gente mais gosta, se não for possível mudar, dentro daquilo, o que de bom possamos fazer. O que de útil possamos doar ao nosso próximo, mesmo naquela profissão que nem sempre é a que a gente mais gosta ou gostaria de ter abraçado. Então, podemos pensar o trabalho como algo que impulsiona o espírito ao progresso. Lei do trabalho. Também livro dos Espíritos, limite do trabalho é justamente o repouso. Qual é o limite do trabalho? E os Espíritos respondem a Kardec. O limite das forças. Não obstante, Deus dá liberdade ao homem. Então, se tem a lei de trabalho, existe também a lei de repouso. A legislação humana prevê férias, prevê feriados, prevê o repouso semanal remunerado. E também para a espiritualidade, essa lei de repouso é fundamental. Eu me recordo que no livro Obras Póstumas, Kardec, é relatado que Kardec estava justamente empenhadíssimo na codificação da doutrina espírita e ele estava exagerando nas horas de trabalho. Então, um médico espírito, Dr. Demer, ele adverte Kardec, não é, através de uma médium, no sentido de que, se ele continuar daquela forma, talvez ele não conseguisse nem terminar a codificação, justamente a missão a que ele tinha se proposto. Então, a gente também tem de pensar esse lado, de olhar a lei de repouso, termos o cuidado de não ultrapassar o limite das forças, para que possamos, inclusive, render mais. O equilíbrio, sempre o equilíbrio. Vocação. Muitos dos males não advirão de não se seguir as aptidões. Isso aí foi um resumo de várias perguntas, eu compilei. E aí vem uma advertência para os pais. Muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, desviam seus filhos da senda que a natureza lhes traçou, comprometendo-lhes a felicidade por efeito desse desvio. Responderão por ele. Então, às vezes, sem querer até, os pais ficam impondo aos filhos algumas profissões que são mais conhecidas, que são mais remuneradas, mas tem que se olhar, sobretudo, as aptidões individuais de cada um. Poderá sempre tornar-se útil na medida de suas faculdades. Não há quem não possa ser útil, desde que não as aplique às avessas. Assim, por exemplo, em vez de mau advogado, talvez desse bom mecânico, etc. Isso é só um exemplo que os espíritos colocaram. Mas veja, no nosso dia a dia nós vemos pessoas muito infelizes, não é? Alguns por imposição dos pais, outros porque acharam que aquela profissão daria mais status, daria mais retorno financeiro. Claro que a gente tem que ter uma certa preocupação com a nossa subsistência, mas não pode ser só isso. Nem podemos escolher uma profissão porque ela é bonita, porque as pessoas vão valorizar. A gente tem que levar em consideração, é isso que os espíritos estão querendo dizer nessa resposta a Kardec, são justamente as faculdades, as aptidões de cada um.
aqui já vem uma advertência aos espíritas. Jamais prevalecesse das possibilidades de que disponha no movimento espírita para favoritismos e vantagens na esfera profissional. Quem engana a própria fé perde a si mesmo. E talvez vocês tenham estranhado um pouco isso, mas em alguns locais a gente vê pessoas que misturam um pouco o conhecimento que tem, ou o destaque que tem no meio espírita, como palestrantes conhecidos ou coisa do gênero, para fazer um pouco de propaganda da profissão que abraça no dia a dia para o sustento material. E os espíritas, e no caso André Luiz, adverte que isso não deve ser feito. Como eu estou sentindo assim que a palestra está fluindo um pouco densa, não é, com muitas coisas técnicas, eu estou lembrando agora de uma história que Divaldo conta sobre uma cidadezinha no interior. Ele foi, a propósito de profissão, tem a ver também, e da gente evitar julgamentos e ter um olhar mais de, aquele olhar amoroso em relação às criaturas de uma maneira geral. Divaldo se dirigiu a uma pequena cidade no interior de São Paulo e lá iria proferir uma palestra. Estava separado como local uma escola, só que essa escola foi interditada. Por conta dessa interdição, ficaram sem um local para fazer a palestra. E Divaldo, acho que todos sabem, quando vai falar, vai normalmente uma multidão. Ele é um orador muito conhecido, é uma pessoa que tem uma facilidade muito grande de transmitir os conhecimentos, muita experiência também. É natural que as pessoas procurem vê-lo, não é, sempre que ele comparece às mais diversas cidades, não apenas no Brasil, como no mundo todo. E como havia esse problema do local, o único que tinha um salão grande e que poderia ser disponibilizado era justamente o cabaré da cidade. E perguntaram um médico espírita, não é, que foi justamente quem fez o contato para Divaldo ir para lá, perguntou a Divaldo se Divaldo se incomodaria de proferir a palestra nesse local, no cabaré. E Divaldo disse que de forma alguma, não tinha problema nenhum, que ele iria para lá e que convidasse. A única preocupação de Divaldo, na realidade, era se as pessoas da cidade iriam comparecer ao cabaré. E o médico diz que não se preocupe, que ele iria falar com o prefeito, a esposa do prefeito, que eram espíritas, com o juiz e a esposa do juiz, que também eram espíritas. Como eram pessoas conhecidas da cidade, as outras pessoas terminariam indo, né? Pessoas conhecidas e pessoas assim que tinham a fama, assim, ocupavam funções de destaque e tudo. Resultado, procuraram preparar o local adequadamente. Como existiam uns quadros, assim, que Divaldo usa o termo, os quadros animados no local, ele pediu para que aqueles quadros fossem cobertos, né? Então, higienizaram o salão com detergente, os lençóis que cobriram os quadros animados foram muito bem lavados. E assim foi feito. No dia e hora aprazados, compareceram muitas pessoas, afinal foi divulgado e estariam presentes tanto a esposa do prefeito quanto a esposa do juiz. As pessoas não se intimidaram em se dirigir ao cabaré. Quando lá chegaram, Divaldo percebeu que ninguém tinha entrado ainda. Então, a esposa do juiz e o prefeito entraram primeiro, aí logo depois todos seguiram, né, inclusive Divaldo. E Divaldo disse, bem, já que eu estou aqui nesse local, eu acho que o ambiente é muito propício para falar sobre Maria Madalena. E assim fez. Fez uma belíssima palestra sobre Maria de Magdala
Quem não teve a oportunidade ainda de ouvir Divaldo falando sobre Madalena, é muito interessante, ele conta a história de uma forma muito rica, muito bela. E ao terminar essa palestra, uma moça se aproximou dele de uma forma muito acanhada, muito tímida, e disse a Divaldo que gostaria de falar com ele. E Divaldo imediatamente aqueceu, concordou, e ela disse a ele que trabalhava na noite. Ele estava ainda meio fora do ar com a história da palestra, nem entendeu, inclusive disse a ela, eu também gosto muito de trabalhar à noite, porque após os trabalhos dele do centro, ele costuma visitar pessoas, ele psicografa, enfim, tem uma série de atividades e não é de dormir cedo. Mas depois ela esclareceu que ela trabalhava naquele local especificamente. E aí ele entendeu, né? E que teve dificuldade de entrar no local, porque naquele dia o local estava separado apenas para as pessoas finas, né? As pessoas de bem. Mas como um porteiro que estava lá tomando conta era cliente dela, a exigência que ele fez foi que ela trocasse de roupa, segundo ela, colocasse os trajes adequados, não é? E foi assistir. Ficou impressionadíssima com o que ela ouviu da história de Madalena. Afinal, depois do encontro que teve com Jesus, a modificação de Madalena foi imediata e profunda. E aquilo mexeu tanto com aquela jovem, que ela na mesma noite pediu a Divaldo para conversar com ele. E Divaldo disse, bom, eu estou indo para a casa do médico, esse doutor Carlos, e se você quiser, você vá para lá. Ela disse, não, mas eu acho que não seria de bom tom eu ir para a casa dele. Ele, inclusive, é meu médico, me atende toda semana no posto de saúde e tal. Divaldo insistiu, foi conversar com o anfitrião dele para perguntar se ele se incomodaria e pensou, se ele for espírita de verdade, ele não vai se incomodar com isso. Agora, se for da boca para fora, aí a história seria outra. Mas essa figura, esse médico, fez questão de receber essa jovem em casa, ela aguardou Divaldo, ficaram conversando até 5 horas da manhã, e ela disse para ele, o senhor não vai se arrepender de ter perdido o seu tempo comigo. E Divaldo disse, eu tenho certeza que eu não perdi meu tempo, pelo contrário. Não é? Eu jamais pensaria nisso. Passaram-se 10 anos. Divaldo voltou à mesma cidadezinha. Dessa vez não foi fazer palestra no cabaré. Tinha um local, não é, pronto para recebê-lo. E na plateia, já uma senhora, a essa altura, vai procurá-lo ao final da exposição. E ela está acompanhada de um senhor, uns 20 anos mais velho, ela casou com ele e vai apresentar a Divaldo. Divaldo não a reconhece de imediato, mas quando ela fala, ele diz que aquela voz o fez lembrar imediatamente da história de 10 anos atrás. E ela diz que quer muito que Divaldo vá tomar café na casa dela. Divaldo diz, mas eu tenho uma entrevista, é tudo tão corrido. Ela insiste e Divaldo vai tomar café com ela. E qual não é a surpresa de Divaldo, que segundo ele já estava numa expectativa muito grande, porque ele diz que o amor tem um poder de transformação muito grande. Então ele já tinha nutrido a esperança daquela mudança, daquela transformação na vida daquela criatura. E quando ele vai à casa de Divaldo, aí ela conta a história, que naquela mesma noite, ela decidiu que não mais voltaria à vida de prostituição. E Divaldo até pergunta por que ela entrou nessa vida. Ela disse, eu sou analfabeta, eu não sabia fazer nada e entrei nessa vida. Muito difícil de sair. E explica que dinheiro não sobrava,
e uma parte vai para a dona do estabelecimento, e enfim, outra parte para a corrupção, enfim, é uma situação muito triste. E ela relata isso a Divaldo e diz que naquela mesma noite ela saiu do cabaré, disse que pagaria tudo que devia, porque ela estava devendo bastante, isso é uma situação bastante comum, vocês sabem, e ela foi ser agricultora e morar num quartinho bem pequenininho. Só que esse que foi com quem ela casou era o cliente habitual das quartas-feiras. Nas quartas-feiras ela era alugada a ele. Ele foi buscá-la, não a encontrou, ficou desesperado, ficou procurando até achá-la. Quando a achou, ela disse: não, acabou, eu não vou ficar com mais ninguém, não vou ser alugada a quem quer que seja. E ele disse: não, mas a gente pode ser diferente. E propôs a ela namoro. Ela ficou muito desconfiada com aquela história de namoro, não é? Mas topou namorar com ele, e ela relata de uma forma muito interessante, não é? Que o namoro era ela com medo de ultrapassar os limites, já que a história deles tinha começado de uma forma, digamos, ao contrário, não é? Aí ela diz que ficava na janela, ele do lado de fora, ela do lado de dentro, e o namoro consistia só em pegar na mão e alisar a mão. Mais nada. Quando ele ia ultrapassando um pouco, ela o mandava para casa. E nessa história, acabou adquirindo a confiança, terminaram casando mesmo, e Divaldo pergunta alguma coisa a mais, e ela diz a ele: seu Divaldo, eu descobri que eu era virgem. E Divaldo diz: virgem como assim? Uma mulher da noite, né? E ela diz assim: não, porque meu corpo era tocado, mas a minha alma nunca tinha sido tocada. Então, é uma história maravilhosa. Esse casal, como ela não podia ter filhos, porque ela foi obrigada a se esterilizar por conta da profissão então exercida, ela todo ano teve 9 filhos, todo ano ela adotava um, ela dava um intervalo para parecer uma gravidez e adotava, e o último ela batizou de Divaldo. Por isso que ela queria tanto que Divaldo fosse conhecer. Então, eles nisso fundaram um pequeno centro espírita, ele ficou viúvo, ela morreu antes dele, e é uma história que eu considero muito, muito sensível, muito delicada, porque às vezes a gente emite julgamentos apressados, não é? E a gente não tem o direito de julgar ninguém. Essa criatura só precisava de alguém que lhe desse força, não é? Que motivasse a sair dessa vida muito difícil. E ela diz a Divaldo: isso não é uma vida fácil. É uma vida muito difícil. Para aqueles que têm, aqueles ou aquelas que têm sensibilidade, é uma vida de horror. Claro que a gente ouve outros relatos de pessoas que já procuram vender o corpo para comprar luxo e nada tem a ver com a subsistência. Mas nem aí nós podemos julgar. Por quê? Uma vez ouvi uma frase de um espírito que ele dizia assim: todo destrambelhado sexual, no fundo, é um carente. E às vezes a gente fica criticando e a gente não sabe o que se passa no íntimo daquela pessoa, que muitas vezes, através dos prazeres materiais, no fundo está buscando afeto sem nem saber. E vamos dar aqui prosseguimento. Advertência aos espíritas. O espírita responde por sua qualificação nos múltiplos setores da experiência. Cultuar a caridade nas tarefas profissionais, inclusive naquelas que se refiram às transações do comércio. Ou seja, não dá para a gente esquecer que é espírita.
aquele valor, aquela ética vai nos acompanhar. Ou melhor, tem de nos acompanhar. A gente vai ter uma consciência, tem que ter a consciência mais sensível, o dever de consciência, de olhar, isso que eu estou fazendo está certo, eu estou expoliando alguém, eu estou prejudicando alguém, nas mais diversas profissões. Tem até uma anedota na família de uma pessoa muito próxima a mim, que dizia assim, não, eu não quero ser espírita não, porque eu quero ganhar dinheiro. O espírita não está impedido de ganhar dinheiro, mas ele não pode, o quê? Explorar, prejudicar, né? Expoliar. E fazer bom uso do que receber. Não existem privilégios na criação. Os santos, os cientistas e heróis não nasceram concluídos. Fizeram-se através de infatigável trabalho com que se lapidaram as arestas, superando-se até poderem esculpir no imo d'alma a destinação gloriosa de todos nós. Está no livro Oferenda, de Joana de Anjos, psicografia de Divaldo. Então, às vezes, a gente vê assim aqueles cientistas tão inteligentes, os heróis, né, os santos, e a gente fica imaginando como se fosse um ser à parte da criação. Mas não foram. Todos os espíritos são criados simples e ignorantes, e através da trajetória das conquistas individuais, através do esforço incessante, do trabalho, chegaram onde chegaram. Não é? Então, não é privilégio da criação. Não existem seres especiais. Às vezes a gente olha duas crianças, uma com a facilidade enorme no que diz respeito ao aprendizado, e a outra com sérios bloqueios, com dificuldades, e pensaríamos assim, se não conhecêssemos, não é, o Espiritismo, que injustiça, porque um tão privilegiado, não é, com tanta facilidade e outro não. Se a gente for dar uma voltinha no passado, a gente vai ver que aquele que tem bloqueios talvez tenha feito mau uso da inteligência, da intelectualidade, e o outro não. Então não existe acasos. O que a gente recebe hoje é de acordo com o que construímos, o que plantamos nesta encarnação ou em outras. Se a gente não encontra explicação na vida atual, voltemos um pouco ao passado e teremos a explicação. Aí poderão pensar, mas como a gente vai saber? Não é para estar fazendo regressões de memória, isso é uma situação assim excepcional, com uma pessoa extremamente profissional da área, não é? E raro, não é para estar fazendo. Não é à toa que a gente vem com o véu do esquecimento. Mas intuitivamente a gente pode encontrar respostas para muitas coisas. Isso já falamos um pouquinho, né? O espírita e a necessidade de dar o exemplo. Há outras expressões constantes que atestam os momentos infelizes em que, não raro, cristãos e espíritas lúcidos, saturados das relações habituais e dos contínuos insucessos desta ou daquela natureza, permitem revelar o estado de ânimo, gerando desalinho interior e fomentando o desequilíbrio nos demais companheiros, que deles esperam a lição da segurança e da harmonia em qualquer circunstância das atividades evolutivas nas quais te encontras empenhado. Então, ao espírita, existe uma frase que diz: a quem muito foi dado, muito será pedido. Então, nós aqui recebemos uma série de informações, uma série de instruções. Nós não podemos, digamos, num momento de comoção por alguma circunstância, entrarmos naquele clima. Vamos supor, alguém está falando mal de alguém que fez alguma coisa errada, é verdade. Então, nós não podemos entrar na mesma sintonia. Nós podemos e devemos enxergar o erro, mas a gente não pode fomentar
o desalinho, a desestrutura, não é? Promover situações, ajudar a promover situações desastrosas. A gente tem de parar com serenidade e tentar, sempre que possível, dar a nossa contribuição pela paz e não o contrário. Isso não quer dizer que nós venhamos a ser alienados, que nós não venhamos a exercer a nossa cidadania. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que no clima de desequilíbrio não deveremos entrar. Nessa época de eleição passada, eu, lamentando, assisti. Claro que cada um escolhe em quem deve votar, isso é um papel de cidadania, tem o direito de dar a sua opinião. Mas eu assisti verdadeiros ataques pessoais entre espíritas, o que não cabe. Então a gente tem que ter essa consciência do papel que exercemos, do papel que devemos exercer. E isso não é só em relação ao espírita, não. Qualquer cidadão que se pretenda cidadão do bem tem que promover a paz e não a balbúrdia ou a discórdia ou a lapidação pública de quem quer que seja. Sem prejuízo, claro, das consequências legais a que estão sujeitos aqueles que cometem seus erros. O que eu estou falando aqui é da irresponsabilidade de alguns e da forma como certas questões foram colocadas. A gente tem que ter muito cuidado com o que nos compete, com o nosso papel. Cuidado com as mentiras. Jamais fingir enfermidades ou acidentes, principalmente no intuito de se beneficiar das leis de proteção ou do amparo das instituições securitárias, porque a vida costuma cobrar caro semelhantes mentiras. Isso também está no livro está no livro Sinal Verde, de André Luiz. Então a gente tem que procurar, na medida do possível, ser o mais verdadeiro. É óbvio que o fato de cometermos alguns deslizes, não vamos nos sentir as piores pessoas do mundo, não é isso. Mas há maneiras sérias de lesar. E é interessante que André Luiz lembra isso. Até a questão do amparo das instituições securitárias, porque a gente termina com a mentira de alguns, promovendo, né, a falta para outros. A longo prazo isso pode comprometer, a médio e longo prazo. Então é engraçado como os espíritos se preocupam até em descer a um detalhe tão direto, não é, que diz respeito à vida de encarnados. Cima da hora. Se você acredita na preguiça, olhe a água parada. O que é que acontece com a água parada? Ela apodrece. E para concluir, quando te sentires cansado, lembra-te de que Jesus está trabalhando. Começamos ontem nosso humilde labor e o Mestre se esforça por nós desde quando? Mas isso é para a nossa reflexão. E para quando a gente estiver pensando em esmorecer, a gente lembrar do exemplo do Mestre. Quem move as mãos no serviço, foge à treva e à tentação. O trabalho de cada dia é senda da perfeição. Isso é do livro de Meimei, para crianças inclusive, do livro Pão Nosso. Pai Nosso, melhor dizendo. Então, gente, como estamos em cima da hora, nós vamos encerrar por aqui. Tinha pouquinha coisa. Vamos encerrar apenas com essa frase: se você puser amor naquilo que faz, para fazer os outros felizes, a sua profissão, em qualquer parte, será sempre um rio de bênçãos. Isso está em Sinal Verde. Bem, vamos agradecer a Deus nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior, por esses momentos. Que possamos refletir sobre o tema, refletir sobre o que somos, o que representamos na sociedade, lembrar que temos papéis distintos a cumprir na família, na sociedade, na instituição religiosa a que pertencemos, mas que em todos esses papéis que temos de nos desincumbir, que temos de desempenhar, a gente se lembre sempre
da ética, da moral que o Cristo nos legou. E lembrando, sobretudo, agora nesse momento, das palavras do nosso irmão Francisco de Assis, quando ele roga que sejamos instrumentos de paz. Então, com essa rogativa, nós vamos pedir a Gustavo para fazer a prece de encerramento da noite de hoje. Que Deus nos abençoe a todos. Para encerrar a noite de hoje, a palestra, vamos elevar nosso pensamento a Jesus, agradecer sempre novas oportunidades de estar sempre aprendendo, de estar sempre no dia a dia, nos colocando em situações para exercer, na verdade, todas as situações que às vezes interpretamos como situações difíceis para nós, são oportunidades de crescimento. Então, sempre nelas, calma, intuição, uma boa oração, e sempre o resultado virá. Muito obrigado por tudo, muito obrigado pelas palavras de hoje, e agradecer essa doutrina que sempre está nos iluminando e nos guiando o caminho.